Olá, meu querido, graça e paz. Nesse vídeo eu quero falar sobre algumas impressões que eu tive ao assistir o debate entre o pastor Paulo Sérgio e o pastor Patrick da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a temática do bode Azazel. Esse debate foi ao ar pela TV HIT, no programa Vejam Só, acho que há uns 2 dias atrás, ou um dia mais ou menos, não me lembro agora, mas eu gostaria de deixar algumas impressões que eu obtive ao analisar os dois debatedores. Primeiro eu gostaria de falar sobre o pastor adventista, identificado ali como Patrick. Sinceramente, eu como um não adventista e uma pessoa que não concorda com a doutrina adventista, eu acredito que eu me sairia até melhor. Eu colocaria alguns argumentos que não foram colocados ali pelo pastor adventista, que poderiam ser debatidos, como questões linguísticas, como questões, por exemplo, de tradição. Isso não foi colocado. Ele tentou argumentar na base de Hebreus 9, tentou levar o pastor Batista, pastor Paulo Sérgio, por sinal um amigo meu, um grande apologista, amigo pessoal, tentou levar para Hebreus 9, onde fala sobre purificação do pecado. Em nenhum momento ele lidou com os textos chaves de Levítico, capítulo 16. Que textos são esses? Principalmente o versículo 5 e versículo 10, que fala claramente que os bodes era uma oferta apenas. 2 bodes, está no plural. Oferta está no singular. Então era uma oferta. Os 2 bodes representavam 2 fases do mesmo sacrifício. E ali fala claramente expiação. E ele leu na própria Bíblia dele a palavra expiação. O versículo 10 é mais contundente ainda. Preste atenção que fala o versículo 10, olha. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação, ou seja, está fazendo expiação. Pelo quê? Para fazer expiação pelo pecado e será enviado para o deserto. Bom, ele não lidou com esse texto, ele fugiu desse texto como o diabo foge da cruz, se é que o diabo foge da cruz, né, uma expressão popular, mas ele não soube lidar com esse texto. Ao contrário, ele ficou pulando de galho em galho, tentando sair pela tangente, falando que não era expiação. Primeiro, ele afirmou que o bode não fazia expiação. Depois, ele se contradisse e disse que o bode fazia expiação. Mas disse que essa expiação, na verdade, não era pecado. Toda a ritualística aqui de Levítico 16, segundo o senhor Patrick, não era nenhuma expiação do pecado, não tinha nada a ver com perdão. Será que ele esqueceu que a palavra Yom Kippur, que define justamente essa cerimônia ritualística ali, significa dia do perdão? Será que não caiu a ficha dele? Pois é, parece que ou ele estava nervoso ou ele estava sendo um pouco desonesto intelectualmente ali no debate. Mas enfim, ele tentou sair citando alguns comentários bíblicos de alguns protestantes, enfim, falando que ali na verdade não era perdão, ali tinha a ver com purificação. Agora, eu pergunto ao senhor Patrick e aos adventistas, de um modo geral, se ali em Levítico 16 não está falando sobre perdão, está falando apenas de purificação, e se o bode Azazel é uma figura de Satanás, então quer dizer que Satanás fará a purificação dos nossos pecados? É isso? Como que ele purificará? Mas mais à frente, ao debate, o senhor Patrick disse que não. Ali o bode Azazel está fazendo expiação. Mas ele não soube falar que tipo de expiação. Ele tentou argumentar com o pastor Paulo Sérgio, quando o pastor Paulo Sérgio citou Levítico capítulo 5, mostrando que nem todo tipo de sacrifício exigiria sangue para perdoar pecados. E ele não soube responder, ele tomou essa pedrada, né, já de frente, e não soube responder de modo satisfatório. Ele ficou ali enrolando no texto bíblico e não soube dar uma resposta. Depois ele voltou no texto bíblico e falou que não, ali mesmo que uma pessoa que fosse pobre e oferecesse as ofertas ali de farinha, de flor de farinha, né, como diz o texto, na verdade ela também oferecia as rolinhas, os pássaros, que era apertada a cabeça ali, esmagada, e era derramado o sangue e ali fazia expiação. Só que ele foi tão, infeliz,
E talvez ele foi feliz porque o pastor Paulo Sérgio nem se tocou nisso, né? Ele devia ter recorrido de novo a esse texto, que o texto mostra que não é nada disso. Olha o que o texto está falando. O texto está falando de possibilidades para pessoas pobres. Então vai trazendo alguns animais e vai, por eliminação, dando ali oportunidade para aquela pessoa não ficar sem dar nenhum tipo de oferta. Por exemplo, ele começa falando sobre cabras, sobre ovelhas. Aí ele diz, olha, se a pessoa não tiver condições, mesmo de oferecer uma cabra, uma ovelha, ela pode oferecer um animalzinho menor, por exemplo, rolinhas, né? 2 rolinhas para o holocausto. E trarás para o sacerdote, que apresentará a primeira oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. Aí a seguir vai aspergir o sangue, né? E aí fala realmente do sacrifício de sangue. Porém, olha o que diz aqui embaixo. Se contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial. E queimará essa porção no altar, em cima da oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo, e oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação ou expiação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometido, e ele será perdoado. Portanto, o senhor Patrick, ele usou assim de uma leviandade muito grande ao vivo ali, né? Não sei se foi ao vivo, acho que foi ao vivo, mas ele usou de uma leviandade intelectual muito grande. Por quê? O texto aqui não está falando que o ofertante tinha que oferecer a farinha junto com as rolinhas. Não, era um ou outro. Se ele não tivesse condições, sim, ele poderia oferecer até mesmo algo que era muito corriqueiro para um judeu ali, que era a questão dos cereais, né? Ele poderia oferecer, ninguém ficaria sem oferecer um sacrifício. E esse sacrifício, ele cobriria os pecados, ele perdoaria o ofertante. Portanto, ele mentiu, ele foi desonesto, infelizmente, eu tenho que falar isso, nada contra ele, nem o conheço pessoalmente, mas ele foi desonesto nessa parte aqui. Outra coisa, uma coisa vergonhosa, né? Uma coisa muito vergonhosa. Ele precisou reafirmar que Satanás, de algum modo, levará os nossos pecados. Né? Mas vamos parar aqui de falar sobre o adventismo, vamos falar sobre o pastor Paulo, que foi muito bem no debate. Para mim, ele teve uma vitória assim estrondosa, foi massificante ali. Para mim, houve assim uma vitória muito larga, tanto pelos argumentos colocados como pelas refutações feitas ali para rebater os argumentos do pastor adventista. Ele colocou muito bem que os 2 bodes no capítulo 16, versículos 5 e 10, eram bodes para expiação do pecado. E o senhor Patrick não soube como fugir disso. Ele enrolou e não soube responder, porque o texto é claro. Ele ficou batendo lá em Hebreus, né? Que sem oferta sem derramamento de sangue não é oferta para o pecado. Mas a Bíblia diz que há sim exceções à oferta pelo pecado sem o derramamento de sangue, como mostra aqui o Levítico 16. A questão de Levítico 16, ele nem percebeu que é 2 bodes para uma oferta. É uma oferta apenas. Versículo 5 e versículo 10 diz claramente isso. E o versículo 10 é mais claro. Diz que o bode que é enviado, o bode emissário, é o bode que fará expiação pelo pecado. Ele ficou batendo na tecla que não, que primeiro tem que ser o primeiro bode que faz expiação. Aí depois, esse bode, depois que fez toda a expiação, aí esse bode sim era solto no deserto. Não, eram 2 fases da mesma oferta, do mesmo sacrifício. Primeiro era a fase em que os pecados eram perdoados, e aí vinha a segunda fase onde esses pecados perdoados eram levados, eram os mesmos pecados levados para longe. Ou seja, era um ritual com 2 fases usando 2 animais, porém 2 animais iguaizinhos. Né? E ele nem se deu conta, né, que
Levítico, ele está falando ali de perdão dos pecados e não de purificação dos pecados. Portanto, eu acredito que o senhor Patrick, ele pecou muito, ele deixou a desejar muito nesse debate, foi um péssimo representante, mesmo para a Igreja Adventista, e o pastor Paulo deixou bem claro ali que não adianta bater contra as Escrituras Sagradas. Nós temos que ficar nas Escrituras Sagradas, ser obediente ao que está escrito. E o que está escrito é que o bode era para expiação do pecado e ele não soube contornar essa situação. Não soube contornar porque eles criaram toda uma teologia artificial, extra-bíblica e megalomaníaca em cima do capítulo 16 de Levítico, ok? Mas essas foram as minhas impressões que eu tive desse debate e... Ah, tá, certo, lembrei agora. A coroa, né, desse debate foi em dois momentos. Primeiro momento com o senhor Heber Coccarelli, que faz de novo, às vezes, de Walter Martin, né, tentando falar que os adventistas estão mudando as suas doutrinas. Onde, senhor Coccarelli, que os adventistas estão mudando as suas doutrinas? Quais doutrinas eles estão mudando? O senhor não citou, né? Walter Martin, na década de 60, falou a mesma coisa quando ele começou a fazer amizade com os adventistas. Ele ficou cego e deixou que os adventistas o enganassem, mentindo para ele. E nós temos o desfecho disso no livro Questões sobre Doutrina, que na verdade é uma teologia pelos dois lados da boca. Mas eu acho que a coroa do bolo mesmo foi no final, quando o senhor Heber Coccarelli mostrou a enquete que ele fez no começo do programa, pedindo para que as pessoas, né, que estivessem assistindo se manifestassem a respeito de quem era o bode emissário. Ele tipificava quem? Cristo ou tipificava Satanás? E olha que surpresa, gente. Pela primeira vez em toda a história do universo, Satanás consegue ganhar de Cristo. Satanás ganhou disparado de Cristo ali, e com a ajuda de quem? Claro, dos adventistas do sétimo dia. Os adventistas votaram no diabo para derrotar Jesus Cristo. Jesus perdeu de longe. Pois é, isso é sintomático, não é? Mas vamos deixar isso para lá. Eu só quero aqui também falar para você que nós estaremos lançando, eu, pastor Paulo Henrique, e junto com outros apologistas, uma série sobre a questão do bode Azazel e do juízo investigativo. Ok? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.